Entre as regras de obrigatoriedade para a entrega de declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física está que a pessoa que realizou negócios na Bolsa de Valores é obrigada a prestar contas com o fisco. Falaremos com Amerson Magalhães, diretor da Título Corretora, sobre o assunto. Como declarar investimentos em ações no imposto de renda? Bom, muitas pessoas, quando vão fazer a declaração no imposto de renda, que elas se dão conta que, na verdade, o investimento em bolsa, ele deve ter uma preocupação mensal. Então, durante todo o ano, mensalmente, ele já vai apurando os resultados e fazendo o recolhimento do imposto. Para quando chegar na declaração, ele vai simplesmente lançar o resultado do que ele apurou durante o ano na declaração de imposto de renda anual. Quais as dificuldades das pessoas que compraram ações em declarar? A principal dificuldade é que as pessoas as que já investem, elas estão acostumadas a investir em fundos de investimento, investir em CDB e em outros tipos de investimento cujo imposto é retido já direto na fonte. E isso é a diferença das ações. As ações, o próprio investidor é quem precisa fazer o cálculo e o recolhimento mensalmente. O que e como declarar? Bom, aí a gente está falando de novo da declaração anual, Então ele deve declarar a posição que ele encerrou o ano, Então 31/12 do ano anterior é a base que ele deve fazer essa declaração. E o importante, ele deve declarar isso a preço de custo e não ao preço da cotação em 31/12. Além disso, na parte de renda variável, ele deve declarar também todo o resumo do que foi mensalmente as operações dele. Então, mensalmente, ele vai ter que declarar quanto ele teve de lucro ou prejuízo em ações, em operações finais e operações day trade, em opções e nos outros mercados que eventualmente ele operar. Então, é isso que vai na declaração anual de imposto de renda. Quais são as operações isentas? Na verdade, a operação isenta é a operação com ações. Aqui também o investidor costuma fazer algum tipo de confusão. Então, o que é isento? É isento se você faz uma venda de ações em até 20 mil no mês. E esse limite, ele é um limite somando todas as operações de vendas realizadas no mês. Então, se você faz uma venda de 10 mil, por exemplo, depois faz uma outra venda de 15 mil, você vendeu no mês 25 mil. Se você teve um resultado positivo, você é obrigado a fazer a declaração desse valor. Então, você só está isento se você fizer venda até 20 mil. Alguns investidores pensam que é lucro isso. Não é lucro, é o valor realmente da venda no mês. O imposto incide sobre o que exatamente? E o ganho real? O imposto ele vai incidir sobre realmente o ganho real que o investidor teve. Então, hoje são duas alíquotas que nós temos. Você tem uma alíquota para o chamado day trade, que é aquela operação iniciada e encerrada no mesmo dia. Então, o que apurar de lucro líquido, aí é importante sempre frisar, é o lucro líquido. Desconta todos os custos da operação, desconta a corretagem, desconta as taxas da bolsa, desconta tudo isso, pega a diferença entre o preço de compra e venda, você apurou o lucro. Sobre esse valor, se for um day trade, tem a alíquota de 20%. Nas demais operações, você tem a alíquota de 15%. E aí também é sobre o líquido. Aí falar um pouquinho do imposto de renda retido na fonte, que isso também gera bastante dúvida para os investidores. Como que é feito? Uma operação day trade, aquela iniciada e encerrada no mesmo dia, a instituição financeira que está intermediando a operação, ela já faz o recolhimento de 1% do valor do resultado da operação. Então, se a operação teve um lucro, 1%, a instituição financeira que está intermediando já vai fazer a retenção na Bolsa. Agora, no caso de uma venda que não é feita no mesmo dia da compra, que é o que a gente chama de uma operação normal, aí sobre o valor da venda, se for acima de 20 mil, a instituição financeira vai reter 0,005% desse valor. Então, aí é sobre o valor da venda e não sobre o lucro da operação. Com relação às notas, como a pessoa deve proceder? Bom, toda operação que o investidor faz em bolsa, ele tem uma nota de corretagem.
Nessa nota de corretagem são lançadas todos os custos da operação e mais o valor de compra e o valor de venda do ativo. Então é com base nisso que o investidor mensalmente vai montar a planilha, o controle dele das operações para fazer o recolhimento do imposto. Nós, do Isinvest, nós estamos oferecendo agora para os nossos clientes uma calculadora de imposto de renda. Essa calculadora é justamente para facilitar isso. Então, ela já vai mensalmente emitir um relatório onde já diz exatamente qual foi o ganho do investidor e o quanto ele precisa recolher de imposto de renda, e já mostra até o preenchimento do DARF, né, que é o documento que deve ser utilizado para fazer a arrecadação, como é que ele deve ser feito. Se a pessoa ganhou em uma ação em um mês e no mesmo mês perdeu em outra, o que ela deve fazer? Se foi dentro do mesmo mês, ele faz uma compensação. Se o prejuízo foi maior do que o lucro, ele não tem que pagar nada. Se o lucro foi maior que o prejuízo, ele vai fazer o recolhimento do imposto. Aí o que ele pode fazer no caso de que tenha tido mais prejuízo do que lucro? Ele pega o valor desse prejuízo e ele pode utilizar o valor desse prejuízo numa operação para compensar uma operação no mês seguinte. Só lembrando que você não pode misturar o tipo de compensação. Então, um prejuízo que você tem numa operação final, você só pode compensar com outra operação final. Um prejuízo que você tem num day trade, você só pode compensar em outra operação de day trade. Muito obrigada, Amerson, pela entrevista. Eu que agradeço.